usar. Um alicate na minha mão tem muita pouca serventia. Na mão do Ronildo, esse exímio eletricista, faz, né? O teclado na mão do Márcio. É isso tudo que a gente ouviu. Na minha mão, você vai pedir para mim, pastor, dá um tempo. Não sou a pessoa indicada para usar aquele instrumento, mas eu quero falar que eu e você somos instrumentos especiais, mas na mão daquele que nos usa. Um alicate sozinho, ele não pode se gabar de ser bonito, né? Agora tem uns bacana e coisa e tal. Não, o teclado, por melhor que seja, né? Só na mão de quem sabe tocar. Porque o instrumento em si não pode se gabar de nada, porque ele sozinho não produz nada, senão aquele que usa, né, Geu? Então, se Deus nos usar, seremos uma bênção. Isso quer dizer o quê? Mas eu não prego, pastor, não estou falando disso. A gente fala em usar, a gente usa uma linguagem muito voltada especificamente para um ambiente de igreja. Onde Deus quer nos usar, a Bíblia diz que nós somos o quê? Luz do mundo e sal da igreja. Da terra. Aqui nós somos um saquinho de sal, né? Não fazemos diferença nenhuma, como diz o bispo, nem fi, nem fó. Mas nas mãos do Senhor e colocados no lugar certo, lá onde você trabalha, você é o sal. Amém? Lá na sua vizinhança você é o sal. É lá que você faz a diferença. Mas você é instrumento. Então nós temos que estar sempre colocando as nossas vidas na mão do Mestre. O Mestre é aquele que sabe todas as coisas, que faz todas as coisas, que pode todas as coisas e que opera todas as coisas. E Ele está aqui. E Ele está vivo. E Ele reina. Vamos abrir as nossas Bíblias em Timóteo, 1 Timóteo. Vamos tentar terminar hoje. Eu queria ir lá para o final e tentar alcançar já o capítulo 5, 6 de 1 Timóteo, mas eu sou detido por uma palavra onde nós, vamos dizer assim, trabalhamos muito o versículo 14 e 15, mas hoje eu quero trabalhar um pouquinho mais com você o verso 16. Vamos ver então 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14, 15 e 16. Você achou, amém? Vamos ver juntos? 14, 15, 16. Vamos lá? Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Ok. Então, daqui por diante é que nós vamos trabalhar hoje, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo e recebido na glória. Amém? Glória a Deus. Bom, nós falamos muito sobre o proceder na igreja. E falamos também no domingo passado sobre a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Essa declaração de Paulo é muito impactante para nós. A nossa visão de igreja, a nossa visão de instituição, a nossa visão é uma visão muito humana, muito institucional, espiritual sim, mas por causa da nossa fé, não.
É porque essa é a casa do Deus vivo. A igreja não é de pastor, a igreja não é de ministério, a igreja não é de denominação. Essas coisas são coisas que racionalizam na terra. Mas a igreja é a casa do Deus vivo. O nosso Deus está vivo. Então, a gente declara uma coisa: o dono está aqui hoje. Amém? Nós estamos aqui por causa do dono. O dono dessa casa. E ele está vivo. E nós falamos sobre esse comportamento que nós temos que ter com essa igreja. Que a gente tem que ter um comportamento, não é como se o dono não estivesse em casa e se nós fôssemos os donos. Não, é como o Deus vivo estivesse aqui. Porque ele está aqui. Amém? Bom, mas Paulo, ele respalda isto. Ele ao falar que sobre a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, ou seja, coluna, base, sustentação, baluarte, fortaleza, lugar seguro. Veja o que ele se refere à igreja, o que é a igreja. A igreja é a base e uma fortaleza da verdade. Não é a igreja homem, não é a igreja física, mas a igreja espiritual, essa que nós buscamos ser e viver. Por isso nós temos que buscar este viver em Cristo. Esse viver dessa coluna de verdade, dessa fortaleza de verdade. Nós buscamos a verdade é Cristo. Não é a nossa verdade, é a verdade de Deus, a verdade da palavra, a verdade da vontade expressa por Deus na sua palavra. E para viver isso, irmãos, é que é o nosso grande desafio. É nesse eixo que, na continuidade, e como nós já vimos em 2 Timóteo, há muitas variações. Quando ele fala sobre as heresias, quando ele fala sobre os que se perderam, quando ele fala contra aqueles que vivem dentro da igreja e não entendem a presença do Deus vivo e procedem mal, é porque ele está nos chamando para esse viver, e esse viver, ele está fundamentado em quê? Na verdade, que nós buscamos viver essa verdade, viver essa vontade de Deus. E para nós sermos essa igreja, ele nos respalda com essa palavra. Versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Essa fé convicta, irmãos, no Deus vivo. Essa fé, essa convicção que nós temos que ter que Deus é vivo, que Deus está vivo. De onde vem a base dessa fé? É isso que nós queremos ver. A dimensão dessa fé é algo que não é obra de homem, não é obra de entendimento, de conhecimento teológico, mas é obra do Espírito Santo, é obra do Espírito na nossa vida. É algo que se inspira. A vida com Deus, ela passa por uma inspiração. A vida espiritual passa por uma inspiração. O que é inspiração? É uma influência externa, é uma influência que vem de outrem, é uma influência que vem de fora. A gente ouve muito, o artista foi buscar inspiração em tal coisa para pintar este quadro. Ele foi buscar uma influência. O pregador, ele vai buscar não somente o conhecimento da letra, mas a inspiração do Espírito Santo, ou seja, aquilo que o Espírito Santo influencia. Procuramos a influência de Deus. Não é só o pregador, não é só quem canta, não é só quem ministra, mas nós precisamos da influência de Deus para viver uma vida espiritual. Amém? Nós precisamos da influência de Deus, precisamos da influência do Espírito Santo para vivermos cada dia da nossa vida, porque sem essa inspiração, nós não vamos conseguir.
Eu estou dizendo, irmãos, isso para nós chegarmos aqui à palavra de Deus, quando ela diz aqui que grande é o mistério. Porque a inspiração, irmãos, é o Espírito Santo, é Deus nos influenciando. Não é porque eu sou crente que eu vou viver de tal maneira. Eu vivo dessa maneira porque o Espírito Santo me influencia. Ele influencia meus pensamentos, ele influencia minhas decisões, ele influencia as minhas ações, ele influencia as minhas atitudes. É a forma de Deus nos conduzir. O conhecimento da palavra afina com a ação do Espírito Santo, nos fazendo viver isso. E a palavra testifica do Espírito, e o Espírito testifica da palavra. Por isso eu preciso conhecer a palavra, mas preciso também conhecer o Espírito Santo, viver sobre essa influência. Senão eu oro, eu canto, eu leio a Bíblia, mas na hora de eu viver, eu sigo não a inspiração de Deus, mas eu sigo as minhas influências da minha alma, do meu querer, da minha vontade, dos sintomas que emergem da minha natureza, da situação que eu estou vivendo. Somos pressionados pela nossa alma, pelos instintos da nossa alma. Mas nós estamos aqui buscando a influência do Espírito Santo. E essa inspiração para viver. Você está entendendo? Assim como o artista precisa de inspiração para pintar um quadro, que é uma obra, assim como o pregador precisa de uma inspiração para trazer uma palavra de Deus, nós precisamos da inspiração do Espírito Santo para podermos viver uma vida para Deus. A inspiração de Deus. Eu pergunto, você está inspirado hoje? Mas às vezes o artista não está sem inspiração. Aí ele vai buscar inspiração. Ele vai buscar inspiração na natureza. Ele vai buscar inspiração nas coisas da vida. Algo que o influencie. E nós viemos aqui para quê? Nós oramos por quê? Nós vamos à palavra por quê? Para buscarmos a inspiração do Senhor para a nossa vida. E é assim que nós vamos viver. E quando Paulo diz, e por isso eu estou dizendo tudo isso, vá comigo agora o verso 16. Evidentemente, veja, é evidente, é claro, é óbvio, ele está dizendo que grande é o mistério. Ele usa a palavra mistério. A palavra mistério quer dizer o quê? Algo oculto a mim, algo desconhecido a mim. As coisas de Deus não são coisas abertas, expostas. Quem sobe aqui, nós que pregamos a palavra de Deus, não pregamos porque sabemos tudo, não sabemos de nada. Porque as coisas de Deus são ocultas. Ninguém pode prescrutar as coisas de Deus, ninguém pode saber as coisas de Deus, ninguém pode conhecer as coisas de Deus, os planos de Deus, a vontade de Deus, as realizações de Deus. Não, são mistérios que Deus revela a quem quer, no momento que Ele quer e se Ele quiser revelar. Os acontecimentos da vida são mistérios de Deus. Eu vejo muita gente, eu estou orando para que Deus me dê uma resposta, eu quero nem tudo Deus vai te responder, nem tudo Deus vai te mostrar, nem tudo Deus vai te revelar, porque Deus tem os seus mistérios. O que a gente quer saber? O que vamos fazer? Não podemos fazer nada. Nós não precisamos enxergar muito, porque nós somos guiados por Deus, somos cegos. Não sabemos andar, é Ele que nos leva. Não sabemos o caminho, é Ele que nos dirige. Então nós precisamos do quê? Apenas ter Ele. Ele disse, evidentemente, grande é o mistério. E ele diz isso de quê? Dessa igreja, da casa de Deus.
A igreja do Deus vivo, gente, é um mistério. Igreja é um mistério. A igreja de Cristo é um mistério. Não a igreja instituição, não a igreja denominação, mas a igreja espiritual é um mistério. Quem entende a igreja? Como é a igreja? O que é a igreja? Por que é a igreja? O mundo é incomodado com a igreja. O mundo se incomoda com a igreja. O mundo se incomoda com a força da igreja. Mas só que a força não é da igreja. A força é do Deus da igreja. Do Deus vivo da igreja. Porque é um mistério. Gente, é um mistério. Porque Paulo disse, quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Gente, isso é um mistério. Quando pensam que eu estou morto, eu ressurjo das minhas fraquezas. Não como eu tenho a força. Fraquinho mesmo, a gente vai longe. Porque é Deus. É Deus que opera em nós, tanto querer como revelar. O agir de Deus são mistérios. Grande é o mistério da igreja, porque a igreja, ela tem um Deus, e um Deus vivo. É Ele que trabalha, é Ele que opera. A gente está aqui na dispensação da presença dEle. A igreja é um mistério, gente. Há coisas que as pessoas perguntam a mim, eu digo, não sei. E todo mundo acha que pastor tem que ter a resposta de tudo. Não tenho. Nem pastor, nem bispo, nem apóstolo, nem hiper, power, super. Porque a igreja é um mistério. A igreja é do Deus vivo que está neste lugar. É dele. E ele reserva para si o direito de nos conduzir na invisibilidade dos nossos olhos. É como o ar que respiramos. O respirar, né, é o exercício de você sugar o ar e soltar. Né? Esse exercício frequente se chama respiração. Nós somos inflados pela presença de Deus, inspirados por Deus, e liberamos de Deus na nossa vida. E o exercício dessa respiração espiritual é a nossa vida espiritual. Nós podemos estarmos vivos fisicamente e mortos sem respirar espiritualmente. Porque se não aspirarmos Deus e liberarmos de Deus, estamos mortos, ainda que vivos. Mas quando nós aspiramos Deus, quando nós inflamos a nossa vida de Deus, não tem como de nós sairmos também o que é de Deus. Mas nós precisamos nos encher. Enchei-vos do Espírito Santo. Evidentemente, grande é o mistério. O mistério é grande. Não é verdade? Tem gente que gosta dessa palavra. A vida no Espírito, ela não pode ser compreendida. A vida espiritual não pode ser compreendida. A fé em um Deus vivo não pode ser medida. A nossa vida espiritual, a nossa fé em Deus não pode ser calculada, não pode ser racionalizada, ela não pode ser compreendida. Simplesmente aceitamos pela convicção da nossa fé que Ele está vivo. Jesus está vivo e está neste lugar, é simples assim. E se eu crer nisso fortemente, com toda a convicção do meu ser, amém, estou pronto. A minha fé tem que estar no Deus vivo. Eu conto com você, você conta comigo, você conta com seu irmão, mas a sua fé não pode estar no seu irmão. A sua fé tem que estar em Deus. A sua fé não pode estar na placa, não pode estar na instituição, não pode estar no pastor, não pode estar... Tudo isso é coisa da terra. Não, volto a dizer, não existe pastor no céu. No céu só tem salvos e remidos no sangue de Jesus. O resto é coisa da terra.
Sem a inspiração do Espírito Santo, não há vida no Espírito. Você pode dizer amém? E isto, irmãos, precisa existir em nós. É esse mistério. E você, ouvindo-me falar sobre isso nestas palavras, nesta manhã, você pode, de repente, estar meditando e conferindo isso com a sua vida e ver que realmente, na sua vida, quantas coisas realmente é um mistério. Sim ou não? Sua vida tem sido um mistério. As coisas, quando você menos espera, aquilo que você projeta, caramba, e coisa e tal, e vai, e aí de repente, uau, não dá em nada. Mas há coisas que parece que você nem sequer projetou, programou, Deus preparou para você. Às vezes a gente está olhando para um lado e Deus surge diante de nós pelo outro. A gente não entende. E eu quero te dizer isso para que você não se incomode com isso, porque realmente é assim. Deus é um mistério. As coisas que não são, serão. As coisas que parecem ser, talvez jamais serão. Porque Deus é um mistério. Deus é Deus. Deus é Deus. E o grande pecado da igreja é querer compreender Deus, dominar Deus e botar Deus dentro dos seus parâmetros. Nós entendemos, nós sabemos como Deus opera. Deus hoje vai... eu não sei como Deus vai fazer hoje, o que Ele vai fazer, como é que Ele vai fazer. Porque, irmãos, Deus é um mistério. Não revelado. A gente vem numa expectativa do que vai acontecer em cada um. Porque Deus é um mistério. E ele diz aqui: grande é o mistério da piedade. Não estou falando do colégio, lá na Conquista. E também não estou falando de compaixão, pena. Poucas pessoas entendem o que é piedade na palavra. Mas ele diz que grande é o mistério da piedade. Ele diz, porque, irmãos, porque a palavra piedade, ela não quer dizer aquilo que às vezes a gente pensa que significa, que é compaixão, pena. Aliás, essa palavra pena não tem na palavra de Deus. Pena é um sentimento que a gente tem, mas não faz nada. Eu tenho pena das pessoas, eu tenho pena de quem está passando por isso. É um sentimento que passa sem a gente fazer nada. Deus não tem pena, Deus tem misericórdia. Misericórdia é extrema compaixão. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus amou pecadores, Deus amou bandidos, Deus amou homicidas, Deus amou estupradores, Deus amou toda sorte de pecado desse mundo, a tal ponto que deu o seu filho. Isso é misericórdia. Ninguém entende. Misericórdia é um mistério de Deus. Amar é um mistério de Deus que só conhece, e a gente não tem como entender, a gente tem que exercer. Perdão é um mistério de Deus, porque Ele nos perdoou, não tem como compreender, só tem como imitá-lo. A vida espiritual, porque a piedade, a palavra piedade, para a gente ter um entendimento disso, nós precisamos entender que a palavra piedade, ela vem de uma palavra grega chamada Eusebeia. Bonita palavra, né? Eusebeia. Que é a junção de duas palavras. Eu, que não significa eu, mas que no grego quer dizer bom ou correto. E sebomeia, que é a outra palavra, significa adorar. Uma vida de piedade é uma vida correta de adorador. E nós vemos que Paulo usa muito essa palavra.
ele usou lá no capítulo 4, versículo de número 7, 8, e ele usa aqui que grande é o mistério da piedade. Ou seja, ele está dizendo que grande é o mistério da vida em Deus, da vida espiritual de adorador, a vida correta com Deus, a vida vivida corretamente com Deus, é um mistério. É um mistério. É isso. Você está entendendo? Grande é o mistério da piedade. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, a gente vê um homem de quem Deus dá testemunho dele, Jó. Deus diz lá no princípio que Jó era um homem correto, justo e que se desviava do mal. Um homem que vivia uma vida de piedade. Vivia piedosamente em Deus. E por isso o mal não veio sobre ele, certo? Errado. Nós entendemos que uma vida na presença de Deus nos isenta dos problemas, e às vezes há entendimentos e pensamentos de uma busca para viver uma vida com Deus, numa tentativa de livrar-se dos problemas e das situações dessa vida. Não vai nos livrar, porque a vida de piedade é um mistério. É um mistério. E Paulo diz, por exemplo, lá no capítulo, abra rapidamente lá em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 12. O que está dizendo aí? Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão, sofrerão perseguições, serão perseguidos. Então, quem pensa buscar viver uma vida com Deus para se livrar, essa é a motivação errada. Porque quem quiser viver uma vida piedosa com Deus, sofrerá perseguições, passará por provações, mas obterá a vitória. Amém? Então, a palavra piedade, ela confere com algo que eu venho dizendo muito ultimamente aqui para os irmãos. Vocês vão se lembrar quando eu tenho dito aqui sobre uma consciência cristã. Amém? Ter uma consciência cristã, viver uma vida com uma consciência cristã, ter a mente de Cristo, isto é viver uma vida de piedade. É entender que as circunstâncias desta vida não podem ser comparadas com a glória de Deus que sobre nós há de ser revelada. A glória que está preparada para aqueles que vivem uma vida piedosa diante do Senhor. Nós não podemos comparar, não podemos estabelecer conexão. Tipo assim, poxa, eu tenho procurado viver uma vida correta diante de Deus, por que eu estou passando por isso? Ora, não sei. Tem alguma coisa errada? Você olha, dá uma faxina. Se tiver, amém. Se você não achar nada, ponha-se diante de Deus. Porque, irmãos, as coisas acontecem porque tem que acontecer. O que acontece é a vontade de Deus. Porque se a nossa vida pertence a Deus, então tudo que acontece na nossa vida está em Deus. Você entende assim? É isso. Porque será o que Deus quiser que seja. Acontecerá o que Deus quiser que aconteça. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Buscar a nossa parte. Então, irmãos, a piedade, a vida piedosa não é um sentimento, mas a vida de piedade é um estado de alma. É um estado de alma. É um estado porque é uma forma de viver. É uma forma de viver.
é um estado de alma promovido por uma consciência, por um entendimento. E que isso, irmãos, é interessante, que não é necessário. Isso significa ter uma fé, ter uma consciência cristã, nos isenta ou nos coloca numa situação de não sermos sermos cristãos que dependem de um estímulo para ter a sua vida espiritual ativada, que dependem de um estímulo para ter a sua fé ativada. Não, a nossa fé é ativada por uma consciência. Eu não preciso, por exemplo, de emoção. Nós sabemos que a emoção, a comoção tem sido um artifício para estimular a fé. A emoção, o sensacionalismo, a mistificação, os modismos. Vamos inserir isso, vamos fazer algo novo. Às vezes as pessoas precisam de uma coisa nova para estimular a fé, para ativar a sua fé. E há pessoas que vivem sempre em busca disso, porque quando algo deixa de ser novidade, passa a ser algo comum, então os estímulos se perdem e a pessoa volta ao mesmo estágio. Mas quando nós temos como ativação da nossa fé a nossa consciência, a nossa convicção num Deus vivo, que eu sirvo a um Deus vivo, que eu estou na casa do Deus vivo, que esse Deus vivo está comigo. E essa noite eu vou falar sobre um lugar para Deus. A gente fala muito assim, irmão, tem que dar lugar para Deus. E às vezes a gente não entende muito bem o que é dar lugar para Deus. É sobre isso que eu vou falar essa noite. Mas a gente vê que muitas vezes hoje a igreja precisa e busca estímulos. É um estímulo musical, é um estímulo de uma novidade, é um estímulo de algo novo, algo assim, uau, isso me fez me arrepiar, mas daqui a pouco a novidade acaba, eu já não me arrepio mais e eu vou precisar de outro estímulo. E quando a gente está passando pelas aflições, o que é que nos estimula? Quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos na vida. José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito e lá sozinho teve que sobreviver à sua fé e ao seu Deus. Com que estímulo? Nenhum. Maiores eram os estímulos para um fazer se adaptar à circunstância do que permanecer na fé no Deus vivo. Mas José foi fiel. Daniel permaneceu fiel. Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram fiéis. Com que estímulos? Simplesmente a sua fé convicta no Deus vivo. A nossa convicção tem que estar nisso, em Deus é vivo. Estamos passando pela luta, estamos passando pela prova, mas o nosso Deus é vivo. O teto desabou, Deus permitiu, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe, Ele está nisso. Deus fará alguma coisa. Mas você está entendendo? Não, e nem preciso entender, porque Deus é um mistério. A vida com Deus é um mistério. A vida com Deus não é algo que todo mundo abre e vê. É um mistério. E nós não podemos viver sob estímulos, senão essa certeza que Deus é vivo. Tão certo como esse irmão que está do seu lado está vivo. Confere aí, vê se ele está vivo. Ok. Deus também está vivo. E bem presente. Quando você acorda no meio da madrugada, às vezes assustado, incomodado, perturbado, às vezes pelas coisas que você está passando, oh meu Deus, oh, seus pesadelos da vida, você acorda e você logo se lembra, eu estou passando por esse pesadelo, mas Deus está comigo. Ele é vivo. Eu sirvo a um Deus vivo.
jamais morreu, jamais morrerá. Ele é eterno. E jamais Deus perdeu o controle. E Paulo diz essa declaração, que alguns eruditos dizem, e há já quem tenha feito canção moderna, que isso era uma canção dos seus dias, mas ele faz declarações que são as declarações de uma fé convicta. Guarde isso, irmãos. Guarde isso. Se nós tivermos essas certezas dentro do nosso coração, então nós teremos as bases da fé convicta, que diz assim: aquele que foi manifestado na carne, Deus, se fez carne e habitou no meio de nós. Você crê que Jesus veio a este mundo, o Filho de Deus veio a este mundo? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Que ele veio, que ele nasceu por uma obra do Espírito Santo na vida de uma mulher, que de repente, imagina o susto dessa mulher. A gente conta isso como historinha, mas imagina a mulher de repente saber que ela está grávida. E mais, um anjo aparece a ela. Quantos de nós aqui não ia correr de um anjo, hein? Pensando que era assombração. Porque tem crente que acredita em assombração. Tem crente que tem medo do escuro. Ele aparece e diz a ela: olha, o que está no seu ventre é obra do Espírito Santo. Oh, legal, eu tenho ouvido falar na igreja que Deus está operando, Ele operou na minha vida, que coisa maravilhosa. Não, irmãos, era um contexto muito diferente. Era uma experiência muito própria, muito específica, única. E aquela mulher aceita aquilo. O que ela estava ouvindo, que ela estava numa situação que perante a sua sociedade, ela seria a bola da vez para ser morta por apedrejamento. José ficou sabendo, mas no princípio, grandes são os mistérios de Deus. Ele veio a este mundo, viveu a nossa vida e morreu a nossa morte, para levar sobre si todos os nossos pecados. Evidentemente grande é esse mistério. Alguém vai perguntar a você: mas você crê nisso? E você diz: eu creio. E alguém vai pensar: mas ele é um idiota. E você diz: mas eu creio mesmo assim. Prefiro ser um idiota e ir para o céu, do que ser um esperto e ir para o inferno. E ele disse: aquele que foi manifestado na carne. Eu creio nisso, nós cremos nisso. Segundo, foi justificado em espírito. Porque sendo 100% homem, viveu 100% uma vida em Deus. Ele foi justificado, porque ele é a própria justiça. Na verdade, ele veio justificar o homem dos seus pecados. Ele foi justificado em espírito. Não foi justificado pela justiça desse mundo, mas pela justiça divina. Contemplado por anjos. Ou seja, todas as miríades celestiais contemplavam a sua presença. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor para nos guardar. Ele não nos contempla, nem nós os contemplamos. Eles têm uma missão de Deus na nossa vida. Mas Jesus, ele era contemplado por anjos, ainda nessa terra. Ele disse certa vez, quando Pedro cortou a orelha lá do servo do sumo sacerdote: foi, Pedro, fica na sua, que se eu precisasse de ajuda, eu pediria ao exército angelical.
Se a luta fosse nesse sentido, eu não precisava de você. Eu tinha todos os exércitos dos anjos ao meu favor, contemplado por anjos. E até hoje, ele está sentado à destra de Deus, contemplado por anjos. Contemplado por anjos. Contemplado por anjos e pregado entre os gentios. Jesus é pregado entre os gentios. Jesus é pregado em todo o mundo. A pregação do Evangelho. Eu creio na pregação do Evangelho. Eu creio no poder do Evangelho. No poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Esse nome tem poder. Aonde essa pregação, onde essa palavra é pregada, milagres acontecem. Pregado entre os gentios, crido no mundo. Acredite em lugares onde você menos espera. Eu me lembro do pastor Lidório contando essa experiência, que durante meses ele se preparou para fazer missões ribeirinhas numa certa região do Amazonas, bem para dentro, ali onde havia indígenas, porque o chamado deles é com as minorias, indígenas, quilombolas, e, ciganos, enfim, todas essas. Então, ele se preparou, se equipou, enfrentou dias para chegar onde chegou, e chegar numa aldeia, segundo ele, todo equipado, com a sua bota preparada para o mato, e, enfim, equipado da cabeça aos pés, e chegado lá, a tribo, e quando ele disse o propósito da sua presença ali, ele ouviu da tradução do que o acompanhava, no grito daqueles indígenas, ele perguntou: o que eles estão dizendo? Estão dizendo glória a Deus. Falei, como glória a Deus? Eles conhecem Jesus? E ele perguntou, conheciam Jesus? Ele mandou perguntar: quem apresentou Jesus a ele? Aí eles disseram: o irmão João. Irmão João pediu que o levasse, irmão João. Irmão João morava numa casa flutuante que ficava presa à margem do rio. Uma casa muito precária. Lá estava, ele encontrou o irmão João lendo a Bíblia na beira. E ele foi perguntar sobre... Irmão João era um homem que se converteu numa cidade daquelas ali, daquela região mais povoada, e resolveu dedicar a sua vida a levar o Evangelho. E ele pensou que estava sendo pioneiro, mas Jesus já tinha chegado na frente dele com o irmão João. Eu falei: meu Deus, eu me equipei todo, vim todo preparado, cheio de repelente, cheio de estratégias, cheio de vacinas. E está lá o irmão João, flutuando num rio cheio de jacaré, comendo com os índios, vivendo com os índios já há tanto tempo. E os índios crendo em Jesus. Crendo em Jesus. Crido no mundo. E finalmente ele diz: e recebido na glória. Ele morreu, mas ressuscitou. E hoje ele está na glória. No seu lugar de origem, velando pela vida dos que creem e confiam nele. Esse Deus vivo que nós cremos, esse Deus vivo que nós adoramos, esse Deus vivo que nós celebramos, é esse Deus vivo que nós glorificamos. Por isso, irmãos, eu convido você a ter uma fé convicta, estimulada pela sua convicção, não por estímulos outros, passageiros, momentâneos, que vão funcionar por um tempo, mas que logo caem, se não cremos que realmente Deus é Deus, que vive e reina e está em nós. Esse é o meu maior estímulo, que Deus vive e reina em minha vida.
Pai, me ajuda, eu estou sozinho. Eu não estou sozinho. Deus está comigo. O dia que esse corpo chegar ao seu fim e de alguma forma se desfizer ou se acabar, esse que está em mim levará a minha alma para a glória celestial. Essa é a minha fé. As minhas expectativas não estão postas nessa terra. Eu me preocupo em passar esses dias, mas eu sei que há algo maior que espera por mim. A glória celestial. Porque para isso fui salvo. Não é para viver uma vida legal, mas é para viver uma vida na glória. Diga para o seu irmão: você foi salvo para viver uma vida eterna com Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Aleluia. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, ó Deus, que ministra dos nossos corações, Senhor, a tua vontade, Senhor. Meu Deus, te agradecemos porque o Senhor nos trouxe a este lugar, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado, porque o Senhor tem nos guiado na tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, reavive em nós uma convicção plena na tua palavra, Senhor. Reavive em nós, Senhor, uma fé inabalável, firme, Senhor, e abundante na tua presença, Senhor. No nome santo de Jesus, que a tua graça encha, Senhor, as nossas vidas, Senhor, e nos faça andar, meu Deus, a passos largos para o teu reino, Senhor, para executar, para realizar a tua vontade. Meu Deus, como foi dito no início, nós queremos ser usados por ti, ó Deus, para a vocação que o Senhor chamou a cada um. Nos ajusta com o seu propósito, Senhor. Ajusta o nosso entendimento para a tua vontade, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos servir a Deus com os nossos